eu sou Maria Lúcia Kelly e esse é mais um vídeo da série Como usar a oratória para alavancar a sua carreira. Nesse vídeo eu vou falar para vocês de como lidar com medo para falar em público. Lidar com medo é o quarto passo do método Calvin de apresentação, que eu desenvolvi. São 6 passos e já falei em outros vídeos dos 3 primeiros. Primeiro passo, conhecer muito bem do assunto. Segundo passo, preparar, planejar o nosso conteúdo para a gente falar muito bem. Terceiro passo, treinar, praticar muito. E o quarto passo, lidar com medo, com ansiedade, com a insegurança. O medo é considerado por muitas pessoas como o grande vilão da história. Mas eu não acho que ele é um vilão de verdade. Na verdade, o sentimento de medo, ele nos protege, ele nos prepara. E ele é um grande motor das nossas apresentações, da nossa comunicação. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente tem medo, nós nos preparamos mais, nós focamos mais, nós ficamos mais responsáveis com o resultado que a gente quer entregar. Então eu faço uma petição aqui para transformar o medo de vilão para mocinho. Deixa eu explicar melhor. O medo é que nem o sal na comida. O sal, de acordo, bacana na comida, deixa a comida muito saborosa, muito interessante. Mas se a gente salgar demais a comida, não dá nem para comer. Fica incomível. E se a gente colocar pouco sal, ela fica insonsa, sem graça. É assim na oratória. Se nós gerenciamos o nosso medo, nosso sentimento de medo, de ansiedade, de insegurança, nós conseguimos passar nossa comunicação, nossa fala, de um jeito muito bacana. Agora, se deixarmos o medo tomar conta, e se ele for muito grande, ele paralisa a gente. Ele trava a nossa apresentação. Faz com que a gente não consiga ter um resultado bacana. E se a gente não tiver medo nenhum, que algumas pessoas até não quero ter medo nenhum, ou acham que não tem medo nenhum, qual que é o problema? A gente entra meio irresponsável para falar. Já conheço, já sei, falo bem, e acabamos não preparando a nossa apresentação, e nós vimos como é importante preparar a nossa fala, o nosso conteúdo. Então a grande questão é administrar o medo, gerenciar ele. Mas ele faz parte da oratória, não tem como. Todo mundo tem medo. 99% das pessoas têm medo, 1% mentem que não tem. Né? O medo é uma reação natural que nos protege diante de uma situação de perigo, diante de uma situação de estresse. E olha que interessante, é uma reação em cadeia do cérebro que faz com que haja reações químicas no organismo que tenham o objetivo aumentar a nossa frequência cardíaca e melhorar nossos músculos, aumentar a nossa capacidade de fugir ou lutar. 2 situações que a gente pode fazer, lidar numa situação de perigo. Há uma descarga dessas reações químicas e a gente está preparado para essas 2 situações. O problema é que numa sala de aula, falando em público, você não vai precisar nem correr, né, e nem lutar com alguma coisa, não há essa necessidade. Só que essa reação química já aconteceu no seu organismo. E ela fica de alguma maneira desorganizada, desequilibra o seu organismo, transformando isso em sintomas do medo. Por exemplo, boca seca, coração que dispara, o branco, a gente esquece do que está falando, borboletas no estômago. Eu tive uma aluna de oratória muito engraçadinha, ela disse para mim no final, na última apresentação dela, quando eu entrei no treinamento, eu tinha morcegos no estômago. Estou saindo com pequenas borboletas, né? Mas essa sensação do estômago, você está enjoado, faz parte do medo. Outro sintoma do medo é a gente se apequenhar, se existir essa palavra. A gente fica menor quando nós estamos falando, a gente se fecha, né? Os nossos movimentos são para dentro, a gente fica com receio, a gente quer aparecer menos, e isso prejudica com certeza a nossa fala. Então os sintomas estão aí, é muito bacana você identificar qual deles ou quais deles você pode ter no momento que você está falando em público. Então a grande questão é como é que eu lido, como é que eu gerencio esse meu medo, esse sentimento de medo, de ansiedade, de nervosismo quando a gente está falando em público. Esse é o objetivo. Porque nós não podemos deixar o medo nos travar, nos impedir de falar em público. Ou até muitas vezes, como acontece, nos impedir de aceitar uma oportunidade, um desafio por conta de que a gente está com medo nesse desafio de falar em público, de nos comunicarmos. Tá? Então vamos lá. Eu trouxe aqui algumas estratégias, extremamente importantes e poderosas para a gente administrar. São algumas delas, para a gente lidar com medo. Então vamos a elas. Primeira estratégia, primeira dica importante. Você precisa mudar seu mindset, seu modelo mental. O que é isso? Fazer um giro. Deixar de ver o momento de falar em público como uma batalha a ser travada,
onde a gente se vê muitas vezes sendo julgado, avaliado, fica inseguro imaginando qual é a impressão que nós estamos passando na nossa comunicação, girar isso para ver esse momento de falar em público como uma oportunidade. Uma oportunidade de nós falarmos sobre nós, da gente apresentar nossas ideias, nossos pontos de vista, de vender a nossa imagem, de dizer o que a gente acredita. Então, primeira estratégia importante, eu não ver o momento de falar em público como um campo de batalha, mas ver sim como uma oportunidade a ser vencida no sentido de me mostrar, de falar daquilo que eu acredito. Segunda estratégia importante, identificar meu medo. Eu falei para você um pouco anteriormente, antes, quais são os teus sintomas quando você está falando em público? Que medo você tem? É importante identificar para a gente poder trabalhar, pra você saber, né? O que tá. Eu tenho medo mais do público, eu tenho receio de eu não conhecer muito o assunto, eu tenho medo porque eu sou tímido, eu tenho medo de falar, de repente falar alguma coisa errada. Aonde está? Onde que eu percebo o meu sentimento de medo, os meus sentimentos de medo diante de falar em público? Terceira estratégia bacana, visualização. Visualize sua apresentação. Se visualizar é nos levar para o futuro, um futuro desejado, e a gente se vê ali fazendo a apresentação. Então imagine a sequência, você falando toda a sequência, imagine o espaço, o público, né, toda a apresentação acontecendo, imagine você numa postura muito bacana, falando muito bem, até chegar no momento dos aplausos. Né? A visualização já nos transporta lá e já nos coloca em prontidão para a gente fazer o mesmo a hora que tiver na vida real. Até porque o cérebro não discrimina se a gente está só imaginando, se a gente está vivendo na realidade. Né? Ele já nos coloca nessa prontidão. Quarta estratégia. Use técnicas de relaxamento. O que você quiser, o que tiver a ver com você. Antes de eu entrar para fazer a apresentação, eu gosto de cantar. Me acalma. Então cante. Eu gosto de fazer yoga, eu medito, e fico em silêncio, quero estar sozinho nesse momento, concentrado, ou eu gosto de trabalhar minha respiração de forma profunda, né, que oxigene mais o cérebro, me sinta mais pronto, mais presente naquele momento. As técnicas de relaxamento fazem isso, nos deixam presentes naquele momento que eu vou lidar, para eu entrar com muita força e para ter sucesso. A nossa quinta estratégia, até aproveitando isto, é que eu possa entrar já para falar em público com a minha linguagem não verbal empoderada. Então, no momento que eu me relaxei, que eu foquei, que eu estou em presença, eu vou entrar para falar, seja numa reunião, numa apresentação, não importa onde eu esteja, mas eu já estou com o meu corpo. Eu falei de um vídeo sobre isso, que é o vídeo da Amy Cuddy, que eu contei a história dela, que eu vou colocar todo o meu corpo em prontidão, né, nos gestos, no olhar, na fala, nos ombros para trás, na postura de campeão. Eu estou entrando para fazer bonito e para ter sucesso. Isso ajuda a eu deixar um pouco o medo de lado. Aí vai a nossa última estratégia, quando eu disse deixar um pouco o medo de lado, que é o seguinte: foca na sua meta, foca no sucesso, foca no ganho que você quer na sua apresentação e não no medo. Deixa o medo de lado, coloca toda a tua energia, todo o teu pensamento, o teu foco naquele momento presente no que você quer fazer. Tem uma história bacana que diz que os esquiadores, quando eles descem na montanha, eles focam a trilha e não os obstáculos. Olha que bacana. É a mesma história da oratória. Eu não posso ficar focando no medo. Ai, meu Deus, meu coração, estou com medo, olha, vai dar certo, vou gaguejar, não vou conseguir, não estou tão bem preparado. Nada. Foca no que você quer, no teu sucesso. Você se preparou, você treinou, você conhece do que você está falando. Então foca toda a tua linguagem não verbal e teu pensamento, tua mente, para dar certo. Afasta o medo. O tamanho do medo depende muito de quanto a gente permite que ele entre dentro da gente, né? De quanto a gente acredita nele, tá? Muito bem, são essas estratégias para te ajudarem e fica aqui uma super dica. Foca nas oportunidades, lembra disso, e não no campo de batalha. Você não está no campo de batalha, você não vai ser julgado, avaliado, nada vai acontecer. Foca nas oportunidades que você tem ao falar em público para alavancar a sua carreira, isso que é bacana. Bacana? Valeu a dica? Então joia. Curte aqui, faz seu comentário do vídeo, vai pro site, lá no site tem uma área VIP que você pode se inscrever, você pode mandar um vídeo, você pode fazer perguntas, eu te dou feedback desse vídeo, lá tá com todas as instruções que você vai precisar. Tem outros vídeos, outros conteúdos, eu vou achar muito bom te receber lá no site, tá bem? Então, tchau, espero você no próximo vídeo, não perca.